Olá pessoal, sou Ismael Amorim, sejam bem-vindos a mais um episódio, dessa vez super especial aqui do podcast Unaí. Hoje eu tô aqui com a Alicia Versiani, seja bem-vinda, Alicia. Obrigada, Ismael. E a grande novidade é que a Alicia, né, a gente vai apresentar ela para vocês, mas agora ela também faz parte, já adiantando, né, Alicia, a novidade do nosso quadro, né, com mais um integrante aqui do nosso podcast Unaí. Né? Então, vamos conhecer a Alicia, bater um papo interessante, se apresentar para a galera, né? Todos nós te conhecemos, a gente já conhece de bastidor, mas né, trazer isso para a nossa galera daqui. Vamos começar você se apresentando. Conta para a gente quem que é a Alicia Versiani e suas habilidades. Fala, pessoal. Meu nome é Alicia Versiani. Sou estrategista digital, social media, faço parte agora aqui da equipe da Vértice Comunicação Podcast Unaí, e é com muito prazer que nós vamos agora contar uma nova história juntos aqui no podcast, né, Ismael? E construir ela também. Com certeza. Vamos estar somando aí com as empresas de Unaí, para o crescimento delas aqui dentro da nossa empresa também. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Bom, já está sendo, né, trazendo informação de bastidor aqui para vocês. A Alicia, ela já tem atuado bastante nas nossas campanhas, né? Muito também das novidades que chegaram e que vão chegar ainda aqui pelo podcast Unaí. E eu quero, já que você se apresentou, Alicia, fala um pouquinho o que é, né, esse trabalho de estrategista digital, esse trabalho com social media de maneira geral também, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho melhor das suas habilidades nesse sentido aí, o que a galera pode esperar. Então, Ismael, de primeira mão, como eu falei, que eu me apresentei, não tem como eu falar da profissional Lícia sem falar de ser mãe, né? Quando eu decidi estudar para ser social media, marketing digital e estrategista digital, eu me peguei muito no ponto de ser mãe. Por quê? Porque quando a gente é mãe, a gente precisa de estratégias para educar os filhos, né? Então, eu vejo muito isso. Não é somente educar, mas educar da forma correta. E eu vi muito isso no digital. Não adianta a gente sair fazendo conteúdo solto, com pontas soltas, sem ter uma conexão, um objetivo maior, com certeza. Então, assim, a estratégia digital, né, ser estrategista digital é gerar um conteúdo de valor e que vai fazer a diferença na vida do cliente. Porque não adianta a gente imaginar um conteúdo e fazer ele por fazer. A gente precisa de ter um início, meio e fim. E eu falo que o marketing, ele é o coração, né? Mas a estratégia, ele é o sangue. Ele é o que faz pulsar o marketing, né? Então, não adianta a gente pensar em fazer um conteúdo, algo nas redes sociais hoje, se a gente não pensa com princípios, né? Quais são os princípios que vão estar alencados ali naquela história, naquele produto, né? O que vai trazer valor tanto para o cliente, tanto para a empresa. Então, assim, a gente tem que ser estrategista digital, justamente, tem que fazer pulsar o coração, né? Dessas pessoas, quem vai ver, quem vai comprar. E eu vejo também a estratégia digital, ela não está ligada, por mais que tenha essa palavra digital, a gente não fica ligado também à estratégia só no digital, né, Ismael? A gente sempre precisa de... Isso influencia no físico, né? Sim, a gente precisa de pensar numa estratégia completa, uma experiência completa para a vida, tanto da empresa quanto para o cliente, né? Então, assim, o que eu prezo muito é isso, é de pensar em estratégia que o cliente vai bater o olho ali naquele produto ou naquela propaganda ali na internet, e quando ele chegar na loja física, ele também tem uma boa experiência. Gera unidade, né? Com certeza. Assim, as duas ideias precisam bater. Isso. Eu constato ali. E eu falo que a melhor estratégia que a gente pode usar hoje é a fidelização de um cliente, né? Se aquele cliente é fidelizado, para quem está ali investindo na estratégia digital, no marketing digital, isso é tudo. Né? É o que eles querem, é esse retorno mesmo. A sua visão, então, aproveitando esse gancho aí da fidelização do cliente, o tópico que você levantou. Sim. Uma dica rápida para um empresário que está assistindo esse podcast aqui. Como que ele fideliza um cliente hoje, agora? Uma dica rápida para ele aplicar hoje no negócio dele. A melhor estratégia para um empresário aplicar aí hoje no digital é fazer um bom investimento na comunicação. A melhor forma de se comunicar com o cliente de forma mais clara, mais concisa, sempre falo, é que qualquer pessoa, ao entrar em contato com você ali no digital, independente de qualquer formação que ela tiver, ela precisa entender essa comunicação de forma clara. Seja uma pessoa simples,
né? Ou um grande empresário, quando ela entrar, né, ali em contato com vocês virtualmente, qualquer pessoa precisa entender o que você está querendo vender, o que você está querendo oferecer e também, que é uma dica que eu acho que vale muito a pena agregar, qual é o diferencial que você está oferecendo ali na vida daquele cliente? Não ser só mais um. O que você oferece a mais? Qual é a sensação? Eu sempre falo isso, que a gente nunca esquece, já te falei isso também, que as pessoas nunca se esquecem da forma que elas são tratadas, da maneira como elas são tratadas. Então, observar isso, observar essa personalização, esse atendimento personalizado, né? Ter esse cuidado de chamar também o cliente pelo nome. Isso traz uma fidelização muito grande de clientes. Então, Alice, já te apertando assim, mas é porque, né, a gente já quer extrair um pouquinho dos seus conhecimentos ali. Esse trabalho aqui, onde a gente recebe, né, os empresários para poder trocar ideia, conhecimento e tudo mais, você vive muito ele na prática, né, atendendo seus clientes, resolvendo soluções, criando estratégias novas também. Então, queria saber de você, né, analisando, fazendo a sua análise do próprio podcast Unaí, né, como que você vê esse veículo, como que você enxerga essa presença dos empresários que já passaram, que passam por aqui, a sua visão mesmo em relação a esse trabalho, desse bate-papo igual que a gente está tendo aqui. Então, o podcast, Ismael, o que eu vejo é que ele é o veículo de comunicação que tem mais efetividade hoje no mercado. Por quê? Porque as pessoas têm a oportunidade de mostrar não somente o lado empresarial dela, mas também um lado humano. E hoje, pessoas se conectam com pessoas. E quando isso é jogado em uma rede e as pessoas têm a oportunidade de conhecer o lado humano de outra pessoa, de outro profissional, isso traz muito mais conectividade com o público-alvo ali na internet, né? Então, assim, quando eu vejo qualquer empresário que participou e vejo isso aplicado na rede dele, a gente consegue sentir a emoção, participar da vida deles, né? E entender um pouco mais sobre o motivo que levou ele a se tornar aquele profissional, trazendo mais autoridade, né? De maneira geral. Isso, Lícia. Eu acredito que também essa questão do empresário e ele se permitir vir aqui e quebrar essa imagem, né? Pré-conceito, né, que tem sobre ele, faz parte até para a pessoa entender um pouquinho da cultura da empresa, né? Se a empresa ela tem uma determinada linha de comunicação, passa muito também pela visão das pessoas que estão por trás, né? A gente fala muito do empresário, mas recebe aqui diversas situações, então a gente vai ter ali mesmo uma cultura da empresa que começou com filosofia e se popularizou entre várias pessoas, vários colaboradores, né? Então, a pessoa se permitir vir contar essa história, eu acho que agrega muito a questão da empresa, da história da empresa e da pessoa, né, como um todo. Então, profissionais liberais, né, a gente já recebeu aqui médicos, advogados, né, personal trainer, representantes de grandes empresas, de franquia, né, de empresas locais. Então, é bem bacana essa troca, né, e eu acredito que você tem muito a agregar nas conversas que virão por aí, né? Com certeza. O que eu digo, Ismael, é que o podcast, ele traz de uma forma simplificada. As pessoas se permitem comunicar de uma maneira mais leve, né? Então, esse bate-papo que a gente tem e que a gente vai ter ainda com outros profissionais, ele deixa um leque muito aberto para ele se expressar da forma que ele se sente mais à vontade. Como não é nada roteirizado, as pessoas às vezes têm, justamente o que você falou, é um preconceito, ok, eu vou chegar lá, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Mas mal elas sabem que chegam aqui, elas se surpreendem com esse momento, que é um momento de interação, né? Sim. Onde a gente consegue agregar não somente o profissional, mas também o pessoal. Isso, a gente recebe muito essa dúvida, né? Será que é roteirizado? Será que, né, tem que decorar alguma coisa? E não, né? Nada diferente de uma conversa, de uma reunião, de uma boa conversa. Não vou nem falar a palavra reunião não, você pode soar um pouco mais pesado, o que não é, né? Então, uma boa conversa, um bate-papo, a pessoa poder se permitir algo que ainda não fez, principalmente no que envolve a área da publicidade. A gente acompanha muita coisa, às vezes até robotizada, né? Já tem aquele jeitinho pronto de fazer aquele enquadramento X, Y, já vai falar isso, aquilo, porque essa palavrinha tal, senão não pega bem ali. Então aqui é para isso, né? Poder receber a pessoa, busca ter um ambiente bom, agradável, a pessoa se sentir também em casa. Muitos voltam, né? Então, com certeza. Isso aí é um sinal de que a gente
busca estar no caminho certo ali, e isso tem acontecido. O que você, agora na posição de host com a gente, espera em relação às próximas boas conversas que você vai ter por aqui? Então, Ismael, eu sempre falo que antes de ser uma boa comunicadora, eu gosto de ser uma boa ouvinte. E eu tenho certeza que, além de agregar, né, nas nossas conversas com os futuros profissionais, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com todos eles. Então, assim, isso agrega não somente para mim, mas também para a empresa, né, para o podcast, que essa troca de conhecimento com os profissionais, de histórias, isso faz com que a gente cresça, né, a empresa cresça, poder ouvir o mercado de Unai, que esses profissionais agregam, né, no mercado de Unai, o quanto o Unai também está crescendo e a gente poder explorar isso de forma ampla. Educativa, né? Troca de ideia mesmo. Eu tenho certeza que serão conversas muito produtivas e que trará muita troca de conhecimento. Esse, Paulo, é um ponto super interessante, né? A gente já está fazendo esse trabalho há algum tempo. O quão é enriquecedor esse momento no quesito de aprender. A gente faz esse trabalho aqui para extrair, né, conhecimento, para a pessoa poder comentar e a gente buscar entender, e a gente nesse momento também representa todas as pessoas que assistem, aquele olhar curioso, né? Poxa, como assim? E você pensou nisso, por quê? E isso levou a tal coisa. Se eu trouxer isso para a minha vida, pode somar também? Então, a abertura aqui, que quando a pessoa se permite dar, é muito importante. A gente já recebeu profissionais aqui que, se você for olhar a princípio o tema, o que eu sei que ele é profissional daquela área, o conteúdo em si foi completamente diferente. E foi ótimo, porque isso conecta muito mais do que talvez aquela primeira ideia ou impressão que a pessoa acha que porque fulano de tal veio aqui e é profissional de determinada área, vai falar sobre X. Então, realmente é uma conversa ampla, né, para a gente poder extrair aquilo que é o improvável, muitas das vezes, aquilo que a pessoa não está esperando. Quero entrar num ponto aqui, Ismael, eu estava lendo esses dias que 76% hoje da população mundial tem smartphone e não tem computador e nem televisão em casa. 76% é um número muito alto. Ou seja, o veículo de comunicação hoje, ele está na internet. Então, quando esses profissionais se permitem estar aqui, estar num bate-papo e ampliando essa forma de comunicação para as pessoas terem mais acesso a elas, isso abre um leque muito maior também de clientes para eles. Né? Então, essa forma de se comunicar, a comunicação hoje é muito importante. E o podcast permite isso, né? Permite que esses profissionais estejam aqui tendo essa conversa e mostrando esses lados que agregam muito na vida das pessoas. O poder da internet, né? Como você falou. Sim. A gente trabalha com isso e vive no dia a dia até um pouco mais suspeito do que os outros. Pra poder a rua mais movimentada do mundo, né? Sim, né? E o local onde também a pessoa nunca esteve tão conectada, ao mesmo tempo, às vezes no off, tão desconectada. Então, é importante a gente também levar o compromisso que a gente tem aqui, não só conteúdo, mas a qualidade desse conteúdo. O que ele pode ser enriquecedor e somar para a pessoa. Importante a gente ter uma pessoa aqui que, às vezes, em um corte de 1 minuto, né, ela passou ali uma visão, uma frase, realmente um ensinamento que... Poxa, foi 1 minutinho, mas foi 1 minutinho que valeu a pena, né? Posso ter ali no meu feed uma série de outros assuntos, às vezes nada a ver, às vezes de bobeira, mas esse aqui agregou algo. Esse aqui aproveitou meu tempo de uma maneira diferente, né? Então, essa missão, ela é ampla nesse sentido. Então, a gente acaba buscando, né, extrair bastante isso com muita responsabilidade, na verdade. Eu vejo muito que o podcast, o Ismael, o podcast Unai, ele tem levado essa forma de comunicação com propósito, né? Com valor, com os princípios. Porque todo profissional que senta aqui nessa mesa, ele nunca está falando só sobre o lado profissional, mas ele tem a oportunidade de falar sobre a história de vida dele. Eu vejo, Ismael, que o podcast Unai, ele dá a oportunidade das pessoas se comunicarem com um propósito. Deles não estarem aqui sentados falando só sobre o lado profissional deles, mas também sobre o lado humano. E hoje, é o que você falou, da importância da gente valorizar o off,
né? Sim. Que a gente está online aí o tempo todo, mas que o offline, que é quem está por trás desses bastidores, quem é essa pessoa, qual a história de vida dela, o que ela vai agregar aqui. Então, esse conteúdo que a gente faz com propósito aqui é o que vai agregar na vida das pessoas. Um corte é muito pouco, às vezes, do que é a imensidão desse bate-papo, que a gente vê tantas histórias aqui. Às vezes no off já conversa tão mais do que o próprio episódio. Então, é uma oportunidade que eu falo, que é quase uma terapia, né? Que a gente senta aqui e tem esse prazer mesmo de comunicar e conhecer tantas histórias e que mudam as nossas histórias também. Sim, é uma troca, né? Com certeza. A gente acaba buscando extrair e nisso aprende muita coisa com muita gente. E é interessante ter a interpretação do que é a empresa. A empresa ela é feita por pessoas e muitas das vezes isso é esquecido nas redes sociais, principalmente. É muito falado em relação ao trabalho, produção de conteúdo, participar de uma trend, né, de um meme, disso, daquilo e tudo. E às vezes a base bem feita, eu chegar e me comunicar da maneira que deu certo, da maneira que nasceu, da maneira que se tornou um sucesso aquele negócio, acaba caindo em esquecimento. Eu brinco que a galera, e isso está até na nossa proposta, que a missão de falar aquilo que é de verdade sobre a empresa, ela é de quem? É sua, é do empresário. Do empresário. Né? Porque, beleza, a gente pode ter equipe de marketing, pode ter uma ideia, pode ter uma estratégia, mas a história é a história, não muda. Com certeza. É claro que ela precisa ser bem interpretada, até quando a gente fala e revê, até acaba lembrando e linkando na parte publicitária coisas que talvez não foram nem pensadas antes, mas que fazem sentido. Mas isso é um conteúdo que ninguém vai fazer melhor do que o empresário. Com certeza. Então, é isso que às vezes ele terceirizar não vai dar certo. Né? A nossa missão passa a ser essa, de, poxa, o que vai acontecer aqui hoje? Né? Nos bastidores a gente já tem esse objetivo. Essa noção. Ou produzir junto com você, que é a pessoa que mais adequada para falar sobre essa empresa, esse negócio, esse produto, esse serviço, o melhor conteúdo que já foi postado na sua rede. Talvez poderia ser mais bem editado, talvez poderia ter outros tipos de imagem, talvez poderia ter um terceiro que tem uma oratória melhor falando e tudo mais, mas a genuinidade não seria melhor. Então isso é um ponto muito importante. Você tocando nesse ponto, né, Ismael? Hoje, sobre robotização das empresas, hoje as pessoas... Como às vezes a gente pensa que a tecnologia está avançando tanto e, ao mesmo tempo, a valorização do ser humano também, elas estão caminhando lado a lado. Porque as grandes empresas hoje, o marketing vai evoluindo, mas a valorização de um trabalho humanizado ao lado do marketing também está. Por quê? Pessoas não são substituídas por robôs. A inteligência humana é muito maior que a inteligência artificial. Né? Então, assim, tem esses dois lados que precisam ser valorizados, tanto um quanto o outro. E a gente falando aqui sobre um empresário mesmo se dedicar de vir e contar a sua história, é o que conecta as pessoas, né, Ismael? Não tem outra oportunidade, nenhum outro terceiro vai poder contar a história realmente como você. Tem aquela frase que é muito boa: calce os meus sapatos e percorra a minha estrada. Ninguém vai sentir o que você sentiu. Né? O seu sapato é só você que usou e às vezes pode até servir, mas não vai te dar a mesma sensação. Então, quando um empresário tem a oportunidade de contar a sua própria história, as pessoas se sentem ali junto com aquela história. Por quê? Porque ele consegue trazer a emoção daquilo que ele sentiu no percorrer dessa estrada para outras pessoas. Esse tipo de conteúdo é estratégico por quê? Porque permite, né, que as pessoas vivam as mesmas emoções que ele. E é um presente que ela acaba se dando também, do que a gente observa aqui. Né? A pessoa vem, lembra às vezes de tanta coisa, lembra às vezes de momentos importantes, né? Que toda história de sucesso tem seus altos e baixos, mas tem algo de muito valor por trás. E eu observo isso, que muitas vezes ela, no final, ela entendeu que ela se deu um presente. É claro que esse conteúdo é muito rico, ele vai para as redes, mas a pessoa muitas vezes se emociona, muitas vezes ela lembra de alguma coisa, ela se dá conta de um dado que já está comum para ela no dia a dia, mas que
Na hora que ela para lembrar com tudo isso e hoje ela faz parte desse contexto, né? Coisas acontecem, né? Coisas bem legais acontecem nesse contexto. Então, é muito da nossa missão isso aí. Comunicação, algumas pessoas acham que é difícil, que é um desafio, né? E desafio é difícil. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de sentar aqui nessa cadeira e se desafiar e passar por esse processo, também é um processo evolutivo, né, Ismael? Sim. Que a conversa flui e elas conseguem transmitir isso de uma forma tão genuína que não imaginavam que seria algo tão prazeroso e tão bom. Isso, é a importância da experiência também. Sim. A gente pode ter experiência ruim e experiência boa. Quando a gente fala desse mercado do audiovisual mesmo, né? Sim. Eu observo uma grande resistência de boa parte dos empresários em relação à própria câmera. Eu brinco quando nos bastidores a gente está fazendo um trabalho de direção que sim, não é fácil mesmo. É por isso que a gente tem que entregar 200% para a câmera. Naturalmente, ela vai te sugar 50% da sua energia. É fato. Né? Então, se eu entregar 200%, vai ficar 100%. Só que vai contar muita experiência. Por isso que a gente é mais contra essa questão de roteiro. Porque se eu tenho que falar algo ali robotizado, roteirizado, vira algo decorado. E quando a gente está aqui num bate-papo genuíno, uma situação que a gente sabe o tópico, mas não foi programada, a coisa flui de uma maneira muito melhor e mais natural. Então, faz parte dessa missão também essa boa experiência com o que vai acontecer. Porque se a pessoa, de cara, não tiver uma experiência boa dela se sentir confortável, dela poder falar sem medo, dela poder falar realmente aquilo que é verdade, depois eu não vou conseguir, às vezes, fazer um outro trabalho audiovisual. Você vai ter uma experiência ruim e isso marca. Do mesmo jeito que a boa também marca. Então, a gente busca gerar essa boa experiência e, aos pouquinhos, como você falou também, ela se permitir quebrar aquela resistência e aí o caminho é longo, né, pela frente. E é um exercício, né, Ismael? Assim como a criatividade é treinável, falar com as câmeras também é. Também é uma habilidade que a gente consegue ir treinando ela. Sim. Né? Então, assim, primeiramente, principalmente na hora dessa criação de conteúdo, de gravação do podcast, sempre tem um primeiro momento que vai ter esse desafio, mas depois se torna um hábito. Sim. Né? Comunicação é um hábito. Quebrar barreira, né? Com vai certeza. ter sempre... Se tiver confortável demais, tá errado. Não, né? justamente. Sempre tá errado. Então, justamente. No conforto ninguém cresce. Então, Alice, a publicidade é isso. A gente vive na prática aí, tem várias experiências, né? Não só de sucesso, mas sempre buscando aprender e evoluir. E levar essa visão para as pessoas em relação ao marketing novo, porque muita coisa está mudando, né? A gente tinha, alguns anos atrás, o off, depois o on, hoje a gente precisa do on e do off, um equilíbrio. Não adianta também a gente falar aqui de publicidade ou mesmo contar um case de sucesso e colocar como se fosse fácil, colocar como se não tivesse um processo por trás. O próprio atendimento é importante, né? A gente vive em contato com pessoas, como você falou, então tem uma campanha de marketing maravilhosa, mas cheguei e fui mal atendido de cara pela pessoa que me recebeu ali na loja. Então, uma coisa não vai equilibrar com a outra. A experiência, ela é o todo disso aí. Sim. Então, passa a ser, né, uma missão grande sua, que você já faz esse trabalho com seus clientes, no dia a dia, com excelência, a gente trazer isso, né, como agência de comunicação, com veículo podcast, né, que pela Vértice a gente fazer isso aí. Eu tenho certeza que você vai ter ótimos papos com a galera ali para poder extrair esse conteúdo de qualidade, um trabalho aí que você já faz com grande excelência. Com certeza. Sabe uma coisa que eu priorizo muito, Ismael, antes de qualquer episódio aqui que a gente for gravar, é de conhecer um pouco antes, né? Eu falo briefing, que... né? Justamente, um briefing do cliente. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma boa comunicação se a gente não conhece um pouquinho da história desse cliente que vier aqui, empresa, dessa né? pessoa. Mesmo. Com certeza. Então, assim, a gente consegue extrair nos mínimos detalhes quando a conversa vai fluindo, né? Mas se planejar também, isso vale também para o marketing digital, para os episódios daqui, ter um bom planejamento, um bom processo antes de qualquer coisa acontecer, de qualquer experiência, é fundamental. Agrega tudo, né? A experiência, com certeza, como é um a gente todo. falou aqui, ela é bem mais ampla do que e entrando a gente imagina. E entrando um pouquinho aqui nesse quesito desse planejamento, as pessoas talvez não imaginam quantas pessoas por trás desse processo existem, né? Aqui hoje nós somos várias pessoas que integram o grupo, o Bruno, Jonathan, André, Tiago, você, Lucas, Juliane, Jélica e eu.
Então, esse profissionalismo, ele começa no briefing, depois a gente vem para toda a parte de gravação, captação e na hora de incluir ali também aquele conteúdo que a gente faz, o planejamento, quanto a gente explora, né, do cliente, para a gente trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas que vão acessar ali as redes sociais desses clientes e trazer a melhor experiência, tanto para os clientes, tanto para quem vai consumir esse conteúdo. Para que não seja um conteúdo sem valor, que não comunique. A gente sempre prioriza aquilo que vai fazer a diferença realmente, tanto para o cliente, quanto para quem tem acesso a esse tipo de conteúdo. Por isso os setores, né? Então, hoje uma legenda de um vídeo, né, que ela não foi pensada ou que ela sai errado, isso é muito sério. A gente fazer uma legenda errada de um... Qualquer um já é problema, mas de uma escola, de um colégio, de uma faculdade, imagina. A pessoa não vai pensar assim, não, uma legenda de vídeo errada. Caramba, a qualidade de ensino que é oferecida ali é tão ruim que eles já estão errando ali, né? Ou quem quer taxar assim já fica pesado, né? Hoje é tudo pesado, às vezes, no digital, quando é para o erro. E às vezes até pouco valorizado quando tem muito acerto. Então, um processo bem definido, né? Com várias pessoas, igual você citou, e faz parte... Não é fácil, ele precisa ser lapidado ali diariamente, né? Mas dentro de um contexto mais planejado, né, a coisa ela flui melhor. Sim, por isso que, Ismael, o nosso diferencial é que eu vejo que a nossa equipe ela está sempre se atualizando, né? Tá todo mundo aí em busca de conhecimento, em busca de melhoras. A própria estrutura também aqui do podcast, a gente vê esse crescimento do pessoal, porque esse conteúdo eu vejo que ele começa daqui da nossa equipe. Acredito muito na cultura, né? Quando você vai num lugar que tem uma cultura bem definida, você consegue ver que a pessoa que está na primeira ponta do atendimento, de qualquer segmento administrativo, daquilo que entregou para você, daquilo que te ligou num eventual pós-venda, conversa. E a cultura é importante. A gente busca sempre criar e fortalecer essa cultura em relação a pessoas, porque sem pessoas a gente não faz nada, né? Então, o time ele vem crescendo, a gente busca crescer com qualidade, não quantidade. Então, é isso que você falou. Investimento, ele cabe toda hora, né? Toda hora, quando a gente pensa num cliente que entrou. Então, peraí, o que eu tenho hoje atende, né? O nosso time está preparado para poder dar conta dessa demanda? Porque acontece também situações que a gente tem até vontade, né, de prospectar o cliente, aquela situação e tudo mais, e observa com muita humildade também, que às vezes não encaixa. Às vezes, tipo assim, não, hoje do que a gente consegue oferecer, a gente nunca vai sem uma ideia, sem algo a mais, algo inusitado, não só o arroz com feijão ali, né? Não, acho que de repente não vai somar, não vai agregar naquilo que poderia ser, ou não vai fazer tanta diferença em relação ao que está acontecendo, e com muita humildade também, às vezes a gente até deixa de prospectar. Só que sempre buscando evoluir, sempre buscando ter essa leitura individual. Porque se o meu cliente hoje ele precisa de um determinado equipamento que eu posso investir, é um desafio, a oportunidade de eu, peraí, hoje, então, não estou 100% preparado, mas já é uma oportunidade de eu investir e com isso eu me tornar preparado e com isso eu ganhar know-how e conhecimento e tornar um case ali naquela situação. A gente vê muito isso, né? Esse olhar de desafio também para poder crescer. E aí, quando isso acontece, acredito que é bom para todo mundo, é um ganha-ganha geral. Isso. Por isso que eu falo que é super importante observar em quem você está investindo também no seu marketing, né, Ismael? Porque eu vejo todo esse processo, tanto de pessoas quanto de estrutura, a qualidade do serviço que vai ser ofertado. Porque nunca é só um postzinho. E outra coisa, incluindo a regularidade do nível. Constância. Porque às vezes a gente pega ali uma situação, né, abrindo um parênteses aqui na sua fala, mas a gente pega uma situação que, poxa, caramba, isso é um material interessante ali. Pera lá, né? Isso é possível manter? Porque a gente está falando de um trabalho regular, um trabalho duradouro. Nem sempre eu vou conseguir uma ideia genial, mas eu também não posso oferecer qualquer coisa em determinado momento. Então, eu acho que também essa regularidade ali ela é importante nessa análise, né? Por isso que algumas coisas têm valor e outras têm preço, né, Ismael? Isso. Então, assim, tudo a gente consegue agregar. Eu vejo que a gente atende com muito mais qualidade, muito mais valor
com constância, e entrega um bom produto para os clientes por causa disso. Porque a gente tem essa equipe preparada, né? A gente tem valor agregado, a gente tem experiência, eu posso falar a gente, porque eu já me sinto em casa, né? Quantos anos de casa já tem, Ismael, de publicidade? De publicidade mesmo, uns 12, né? De vértice, 10. Então eu falo que a voz da experiência, né? Então, você pode dizer que nosso time é preparado para aceitar e para recusar algumas ideias, algumas propostas, justamente por isso, com a humildade de sabendo onde a gente é capaz de chegar, né, com um serviço de qualidade, com a visão de onde eu posso ofertar um serviço melhor, onde eu posso crescer e aonde eu tenho que retroagir para me permanecer e crescer com um passo de cada vez. Né? Porque são 12 anos de caminhada, não é de ontem, né? Então, a gente sabe qual que é o processo que faz esse crescimento valer a pena e ter essa constância também para o cliente oferecer esse serviço de qualidade. O diferencial que eu vejo assim também, e vejo muito em você isso aí também, é essa questão do estudo. Eu sou contra, vamos dizer assim, o ensino formalizado. Hoje eu tenho um ensino superior, mas sou contra aquela didática, arroz com feijão e coisas. A gente sabe que existem coisas que são mais objetivas, que somam mais a curto prazo para a carreira. Então, a gente tem essa filosofia alinhada de sempre estudar, né? Se eu estou investindo em um equipamento novo, eu preciso, às vezes, absorver rápido o conhecimento sobre aquela tecnologia, até para eu saber o que eu estou fazendo ou o que aquilo vai influenciar na melhoria do trabalho. Então, o mercado, nessa análise, poxa, eu vou analisar para ver com quem que eu quero estar, o que pode me servir, cabe muito isso do profissionalismo de verdade. Né? Tem muito curso aí na internet com meia dúzia de palavras em inglês ali bonitas e tudo, e a pessoa é expert naquilo que ela está oferecendo. Eu te falo que, com muita humildade, que a gente tem conhecimento, tem cases de sucesso que respaldam a gente em resultados, porém, não estou diferente de ninguém na cadeira de aprender. Né? Com Porque certeza. Um bate-papo como esse aqui, por exemplo, é a oportunidade de aprender. Então, a gente tem muita sede também de aprender. E na hora de aplicar, é um conceito, faz parte da cultura da nossa empresa que a gente leva para cada situação que a gente entra. Também é pautado em 3 tópicos, né? Que é visão, coragem e competência. Então, o empresário, ele ter visão é importante. A gente ter visão dentro da nossa prestação de serviço junto e alinhada com a dele também é super importante. Vai ter os momentos, depois que você tem visão, que você vai ter que ter coragem, porque nada é fácil, porém tudo é possível. E mesmo com coragem, eu vou precisar ter competência. Então, são esses 3 pilares, porque ainda se eu tenho a visão e eu tenho a coragem, mas eu não seja competente, eu também vou morrer na praia. Então, esses 3 tópicos ali, eles falam muito sobre, né, aquilo que a gente acredita em relação àquilo que a gente apega, visualizando o macro, um plano, mesmo que inicial, mesmo com pouca informação, para poder botar em prática, né, e correr com muitas mãos ali auxiliando, ombro a ombro, para a coisa acontecer. Na hora que minha mãe assistir esse episódio, ela vai até rir. Mas eu nunca fui uma boa estudante, assim. Acho que pela minha história de vida, eu tive algumas mudanças, mudei de país, né? Quando eu retornei também, que estava na hora mesmo de estudar para o vestibular, eu não fui boa aluna, não. Já estava mais velha que os outros alunos, enfim. Mas hoje, depois que a gente falando sobre o arroz com feijão, que ele, por mais que a gente não valorize isso, o marketing digital por si só, né? Ele é mais validado, a nossa competência, ele vale muito por causa da prática. Quando a gente tem a visão de valor, competência e coragem, eu acho que ele abre portas e caminhos mesmo maiores e mais amplos. Porque é só quem vive na prática, com comprometimento, o marketing digital consegue esse caminho do êxito. Por quê? Porque hoje o marketing digital, ele ficou uma palavra muito ampla, tem muito lixo. Muita vertente, né? também. Justamente. E assim, muito lixo também, porque envolve, às vezes, até jogos online. O pessoal vem fazendo um marketing, às vezes, em cima disso, e que acaba trazendo uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, né? E, assim, olhando para esse lado, falando, né, do estudo, hoje, que eu falei que naquela época, se minha mãe visse esse episódio, ela ia rir, mas hoje eu encontrei grandes amigos, que são os livros.
E por mais que... Eu achei que era a nossa equipe, você ia falar agora. Também, claro, porque com vocês eu ganho muita experiência, né? Tem muita troca de aprendizado. Mas assim, eu vejo que eu tenho essa sede de buscar e de ler sempre profissionais que já estão em um patamar bem elevado. Por quê? Porque eles trazem ali de forma, às vezes, prática, estratégias, Inspira. conteúdos, e isso inspira. Eu não gosto muito eu falo que motivação para mim é acordar todo dia e fazer bem feito aquilo que me é destinado. Gosto de muita inspiração e motivação, não. Mas, Ismael, eu vejo assim, que realmente o conhecimento técnico e teórico que eles têm, às vezes sobre plataforma, sobre alguma estratégia que foi aplicada, uma estratégia só, mas aplicada em vários nichos, trazem ideias e conhecimentos para que eu possa aplicar no negócio de outras pessoas e fazer dar certo também. Sim. Então, assim, o conhecimento teórico dos livros, hoje, para mim, eles também são grandes amigos. Acho que isso aí passa, né, não te defendendo perante a sua mãe, mas do que eu acredito também, do interesse. A gente, quando é novo, não sabe ao certo exatamente o interesse sobre, né, determinada área. A gente estuda tanta coisa que não se aplica, né? Você faz só para passar numa prova, para passar num concurso, para isso, aquilo. Então, eu acredito muito no descobrir o propósito. E eu acredito até que a gente não simplesmente descobre o propósito. A gente escolhe o propósito e persiste nele, né? Até fazer dele ali algo a mais na própria vida. Então, talvez é isso. Nessa questão do digital, não, você eu falo. Pegar ali e falar, poxa, isso faz meu coração bater diferente, né? Então, eu gosto de consumir um determinado conteúdo daquilo e aquilo muda a vida das pessoas, das empresas e tudo. Então, é uma parte bem bacana, mas que passa pelo coração também, né? Sabe, Ismael, você falando isso sobre fazer o coração pulsar, quando eu decidi estudar sobre o marketing, eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que dar certo, né? Então, assim, eu olhei no espelho um dia, eu falei assim, e aí? O que você vai fazer agora? Então, eu precisava ser alguém, não por ninguém, mas por mim, pelos meus filhos. Eu precisava reconstruir uma nova história. Eu precisava me conectar com algo que fosse fazer o meu coração pulsar. Quando eu entrei, o marketing era muito diferente ainda do que é hoje, né? Ele não conectava tantos propósitos como tem. E nessa... Ou não era tão amplo, né? Isso. E nessa busca, eu me encontrei. Na busca de encontrar o propósito dos outros, eu sabia que era o marketing que eu queria estudar. Mas na busca de encontrar e conectar história de outras pessoas, foi aí que eu falei, poxa, realmente, esse é o meu propósito. Fazer a diferença na vida das pessoas, conectando elas com o público, com o mundo. Porque hoje a internet, ela é do mundo. Sim. Né? Ela não tem limite, não tem fronteira. Então, eu vejo que o meu propósito é esse. Como que eu vou fazer que as pessoas enxerguem o meu cliente? Como que eu vou fazer a diferença na vida desse cliente? E isso realmente faz o meu coração... Como a comunicação desse cliente vai fazer a diferença na vida dos clientes dele. Dos clientes deles, entendeu? Então, não é só sobre uma publicação, sobre um vídeo. Como que isso vai impactar emocionalmente a vida das pessoas, financeiramente, porque não adianta a gente falar que, igual a gente estava falando sobre motivação e sobre emoção, ninguém vive só disso. Ninguém está 100% todo dia, o dia inteiro. Então... A estratégia ela precisa ser aplicada em todos os âmbitos, emocional, financeiro, né? Então, assim... Às vezes até espiritual. Espiritual, com certeza. Espiritual não anda... Deus não anda fora das outras coisas, né? Uma linha bem... Então, assim, esse é o propósito que a gente tem na comunicação e no marketing, né? Alinhar todas as expectativas do cliente e fazer a diferença na vida dele. Lícia, missão grande, missão importante, mas eu quis a gente bater esse papo aqui para apresentar você para a turma, né? Você... passar um pouquinho desse lado de cá das câmeras, né? Um pouco do seu trabalho, que do lado de lá a gente já tem trabalhado bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu tenho certeza que as pessoas que vão sentar aqui para conversar com você vão estar em excelentes mãos. A gente preza muito por receber autoridades, né? Nosso slogan é deixe a sua autoridade falar mais alto. Então, é uma experiência trazer você aqui para você passar um pouquinho de quem que é a Lícia.
e que eu tenho certeza que vai agregar para outras várias e grandes experiências, assim como a gente tem feito e trabalhado, né, esses mais de um ano já aqui pelo podcast. Queria que você comentasse um pouquinho dessa missão, como você encara ela, e a bola vai estar contigo aí também, né, entre os outros trabalhos que a gente faz. Olha, Ismael, eu abraço e recebo essa missão com muita alegria e gratidão por vocês estarem me confiando, né? O podcast Unai também, já me sinto parte da equipe e para mim foi como abraçar um filho, né? Eu falo que todas as pessoas que sentarem aqui vão ter a oportunidade de saírem melhor do que elas entraram, né? Então, assim, eu quero agradecer realmente a oportunidade, estou muito feliz e eu tenho certeza que bons frutos virão. Então é isso, galera. Quis trazer a Alicia aqui para esse lado da câmera, né? Porque nos bastidores a gente já tem trabalhado bastante, então agora a oportunidade dela se apresentar para vocês e passarem a conhecer quem é essa nova host que vai estar em contato com os empresários, as pessoas que a gente recebe por aqui. Espero que essa experiência, assim como tudo que a gente faz, venha agregar demais para a vida de vocês, não só quem participa com a gente, mas para todos que nos acompanham. Esse é um episódio especial, né? Então eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.